Apocalipse capítulo 6 fala da abertura de 7 selos. O Cordeiro somente pode abrir esses selos. E cada selo, quando é aberto, fala sobre eventos que envolvem o seu povo ao longo de toda a história. Qual é o significado desses selos? Por que somente o Cordeiro pôde abri-los? Que junto comigo, abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vamos ver aqui nesse capítulo uma interessante reação de João. João, ao saber que havia um livro contendo 7 selos, e esse livro fala da história da humanidade, no desdobrar de todos os eventos humanos, e ninguém podia abrir esse livro. Quando ele soube que esse livro não poderia ser aberto, que esses eventos não poderiam ser compreendidos, ele chorava muito. E o Apocalipse capítulo 5, versículo 5, nos diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? É o próprio Jesus Cristo. E ele morreu e por isso venceu. E ele pode abrir o livro que contém o destino das nações. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós havíamos aprendido a respeito das 7 igrejas e que estas 7 igrejas representam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã. Agora, nos 7 selos, esses mesmos períodos se encontram. Desta vez, os eventos são eventos bélicos, ou seja, são eventos que envolvem a ação dos inimigos do povo de Deus contra estes. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e estudarmos esses 7 selos. Leia comigo os versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, a cena que se nota é um cavalo branco, e o seu cavaleiro sai vencendo e para vencer. Esse cavalo branco fala a respeito da pureza da igreja deste período. Esta igreja tinha como membros Pedro, Paulo, João, entre outros. Estes conservavam pura a doutrina que eles haviam aprendido do próprio Cristo. É por isso que essa igreja viveu num período vitorioso. E quando chegamos ao fim do primeiro século, a igreja cristã havia se espalhado por todas as terras. Mas a cena estava para mudar. Esta igreja triunfante logo passaria por um momento de prova. Acompanhe comigo agora a abertura do segundo selo. Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O fato deste cavalo ser vermelho e agora os homens começaram a matar uns aos outros, fala-nos a respeito de um tempo de prova e perseguição que a igreja logo enfrentaria. De fato, ainda que todos os discípulos tivessem sido perseguidos e mortos, um tempo terrível aguardava os cristãos. O Apocalipse nos fala a respeito de um período de 10 anos, e este período compreende os anos 303 a 313, quando milhares de cristãos foram mortos. Finalmente, com a conversão de Constantino, o imperador romano, é que a igreja pôde respirar um pouco de paz. Assim, este cavalo vermelho pode ser situado na história dos anos 100, mais ou menos o ano da morte de João, até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão e concede uma paz aos cristãos desse período.
Vamos agora então à abertura do terceiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. O texto assim diz: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este terceiro selo fala a respeito de um cavalo preto. Este preto está em oposição ao branco, que falava de um período de pureza da igreja. Agora o que nós vemos é uma igreja corrompida, porque nestes anos a verdade de Deus começou a ser abandonada e dogmas e tradições humanas vieram para dentro da igreja. Vamos então à abertura do quarto selo. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Este quarto selo fala a respeito de um cavalo amarelo, ou seja, a igreja havia perdido completamente a sua pureza e também passaria por um momento de letargia espiritual. Já quando o Cordeiro abre o 5º selo, em Apocalipse 6, verso 9, ele vê almas debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse período termina com a Reforma Protestante no ano de 1517, ou seja, muitas pessoas perderam suas vidas por amor ao Evangelho. Chegamos então ao 6º selo. Quando o Cordeiro abre o 6º selo, em Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13, nós temos 4 eventos: um grande terremoto, o escurecimento do sol, a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas. Esses eventos já ficaram registrados na história, nos anos de 1755, 1780 e 1833. Ou seja, agora só nos falta a abertura do 7º e último selo. E o Apocalipse 8:1 declara que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu cerca de meia hora. Por que o céu vai estar em silêncio por meia hora? Porque todos os anjos virão com Jesus Cristo. Eu fico pensando, que importante será aquele dia em que o céu vai ficar em silêncio, porque todos os anjos virão a esta terra juntamente com Cristo buscar aos salvos.